Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui para meditar agora na palavra do Senhor. Frequentemente, aos domingos à noite, nós temos estudado o livro de Efésios, mas estamos em um breve recesso. Vamos retomar após o aniversário da igreja. E como esse ano é o ano de evangelismo e missões na igreja, é o ano que a gente está dando ênfase a esse tema. Aí atrás em tela, não, esse é o tema da pregação, mas o tema da nossa igreja nesse ano é que todos os povos te glorifiquem. E nós desejamos isso, desejamos a glória de Deus entre todos os povos. E, portanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia essa noite, em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 19, e nós vamos considerar essa noite como nós podemos cumprir a nossa missão. Mateus 28, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai Santo, nós vamos a Ti em nome de Jesus, nos méritos de Jesus. Obrigado por nos reunir aqui em adoração para aprender do Senhor. E nós queremos agora sermos instruídos por Ti através da Tua palavra. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho e não esconda de nós nada daquilo que é necessário para que nós cumpramos o nosso dever, obedeçamos ao Senhor com a excelência da qual o Senhor é digno. Em nome de Jesus, amém. Historicamente, meus irmãos, os cristãos têm usado o termo grande comissão para descrever os versículos que nós acabamos de ler aqui. O discurso final do Senhor Jesus antes de ascender aos céus, ressurreto. E bem no centro do discurso de despedida de Jesus, há uma ordem vigorosa e absoluta. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está a sentença imperativa. E fazer discípulos é o cerne desta sentença, dessa ordem final de Jesus. Você sabe que as palavras de despedida de um homem são muito importantes, não é mesmo? Nós sabemos disso. Em seus momentos finais na terra, Jesus poderia ter enfatizado qualquer outro mandamento. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro mandamento no seu discurso final. Ele poderia ter dito: sejam santos como eu sou santo. Jesus poderia ter dito: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Jesus poderia ter dito ainda: perdoem as ofensas dos outros, para que sejam perdoadas as vossas ofensas, etc. Todos estes mandamentos importantes, vitais, inegociáveis, que nós não temos o direito de observar um e não observar outro. Vocês concordam comigo? Mas Jesus, em sua sabedoria e autoridade, ele escolheu dar ênfase ao comando de fazer discípulos. Por quê? Jesus escolheu dar ênfase justamente a este mandamento em meio a tantos outros.
Bem, eu não quero me colocar na ridícula posição, meus irmãos, de questionar as razões de Deus. Então, a primeira resposta a isso é que Jesus escolheu o discipulado como a sua ordem final e absoluta, porque ele simplesmente quis que assim o fosse. Na sua soberania e autoridade, ele escolheu este mandamento para dar ênfase. E ele não precisa dar explicações dos seus motivos. Ele fala e nós obedecemos. É essa a hierarquia estabelecida na vida cristã. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é Senhor, simples assim. E nós devemos obedecê-lo. E a sua autoridade universal não apenas garante o sucesso da missão, ela vai ser completada. A grande comissão ela é triunfante, ela não há chance da grande comissão falhar. Então a sua autoridade universal não apenas garante o sucesso da missão, mas ela também obriga os crentes à obediência. Ele está falando com autoridade, como Senhor quando ele comissiona. Porque quando Jesus fala, ele quer ser obedecido imediatamente, sem reservas. Mas eu posso formular também, resumidamente, uma segunda razão para Jesus enfatizar a obra de fazer discípulos no seu discurso final. E a razão é a seguinte, é que a grande comissão, ela não é meramente uma ordem para ser obedecida como se fosse um fim em si mesmo. A grande comissão, a ordem de fazer discípulos, na verdade, é um meio para atingir um fim. E qual é esse fim? Adoração global. É isso que Deus está buscando. Ele quer ser adorado universalmente. Jesus deu a grande comissão ao seu povo, desejando que o seu povo a obedecesse, porque ele é apaixonado pela sua própria glória e ele não a divide com ninguém, como diz o profeta Isaías. Ele é o único digno de toda a adoração, de todo o louvor. Nenhum outro ser tem dignidade e autoridade para reivindicar adoração universal. Jesus deseja que todos os povos da terra o adorem, assim como os anjos do céu o adoram ininterruptamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão dos céus sobre nós. A terra cheia da glória de Deus. E é essa que deve ser a visão da igreja. Ver a terra cheia da glória do Senhor. Deus é apaixonado pela sua própria glória. E o discipulado das nações é um meio para atingir essa adoração global que Jesus deseja e que inevitavelmente conquistará. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e, portanto, também deseja ser adorado no céu e na terra. Não há um espaço do universo que Cristo não seja digno de adoração. Jesus não pode ser privatizado a nossa alma. Nem podemos ver a salvação em categorias individualistas, meus irmãos. O famoso pastor batista John Piper tem uma frase cativante e célebre que resume todo o seu ensino. Ele mesmo, certa vez, disse: todo livro que eu escrevi diz a mesma coisa e pode ser resumido numa frase: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Longe de mim querer discordar do respeitável John Piper, mas eu quero humildemente sugerir, meus irmãos, que Deus é mais glorificado quando gente de toda tribo, língua, povo e nação se alegra nele. Deus quer adoração global. Deus é mais glorificado quando gente de toda tribo, língua, nação se alegra nele. Então, essas são as razões básicas de Jesus enfatizar o mandato de fazer discípulos no seu discurso de despedida. Porque ele simplesmente quis que assim o fosse e porque ele deseja adoração global. Eu faço esse preâmbulo aqui para que nós captemos bem a importância do último comando glorioso do nosso Senhor Jesus. Pois bem, então se a nossa tarefa é fazer discípulos, nós precisamos naturalmente, na sequência, saber o que é um discípulo. O que significa ser um discípulo de Jesus? De acordo com as Escrituras, e eu só posso dar um esboço disso aqui para vocês, nós não temos tempo para examinar detalhadamente. De acordo com as Escrituras, um discípulo de Cristo é alguém que foi
regenerado pelo Espírito Santo, alguém que nasceu de novo, como diz João capítulo 3, verso 3. Um discípulo não é alguém apenas cuja a vida mudou comportamentalmente. Não é alguém apenas que teve uma mudança de vontade, mas alguém que teve o seu interior, o seu coração regenerado. No coração de pedra foi colocado um coração de carne. E essa cirurgia cardíaca espiritual é feita pelo Espírito Santo de Deus. A vida de Deus foi implantada na alma do homem e isso o habilita, em segundo lugar, a confiar exclusivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Um discípulo é alguém também que está crescendo no conhecimento das Escrituras. Um discípulo é alguém que está avançando, progredindo na vida cristã. É certo que nós temos uma fase infantil de maturidade, mas Deus não quer que ninguém permaneça nessa condição. Então a regra da vida cristã é crescimento, é desenvolvimento, até chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Alguém que é um discípulo de Jesus genuíno é alguém que está sendo formado, conformado à semelhança de Deus, como diz Paulo em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas que acontecem na sua vida, boas ou más, cooperam para esse fim, para te conformar à imagem de Cristo. É alguém, então, que está sendo cada vez mais parecido com Jesus, um discípulo de Cristo. E, finalmente, um discípulo de Cristo, e eu estou apenas esboçando, é alguém que é membro ativo de uma igreja local bíblica, como diz Hebreus, capítulo 10, do verso 23 ao 25, quando encoraja os seus leitores, exorta a eles a não deixarem de congregar como fazem alguns. E o discípulo é alguém que quer obedecer, e ele leva a sério este mandamento também. Então ele não deixa de congregar e isso marca a sua vida. Eu posso resumir isso mais ainda dizendo que a essência do discipulado de Jesus é isto aqui: prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo o que Jesus faz, obedecer o que ele diz segundo registrado nas Sagradas Escrituras, sem parcialidade, sem reservas, não selecionando mandamentos que me são mais favoráveis, aprazíveis ou agradáveis, mas alguém que está disposto a obedecer irrestritamente a ordem do seu mestre. Essa é a grande ambição do discípulo de Jesus: imitar a Jesus no nível mais profundo, se identificar inteiramente, intimamente com Ele, com a sua bendita pessoa, aprender dele no nível profundo, adquirindo as suas perfeições, tentando na alma ser como Ele, não apenas exteriormente, mas do íntimo para fora. Um discípulo, portanto, é um imitador de Jesus, meus irmãos. É alguém que, assim como Jesus, nos seus dias na terra, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente para fazer a vontade de Deus. É alguém que imita Jesus na disposição interior, de todo o coração, com a alma de joelhos diante do Senhor diariamente, clamando que seja feita a tua vontade e não a minha. O homem que não é conformado à imagem de Cristo, ele é semelhante a Adão, que disse seja feita a minha vontade e violou o mandamento do Senhor. No jardim do Éden, um homem disse, seja feita a minha vontade, e levou a humanidade abaixo. No jardim Getsêmani, um homem disse, seja feita a tua vontade, não a minha, e elevou a humanidade aos céus. Durante as minhas férias do ano passado, meus irmãos, eu visitei uma igreja numa determinada cidade, e na parte mais interior da igreja, havia a estátua de um adolescente segurando um livro aberto com os seguintes dizeres, segurando dessa maneira aqui, essa estátua postada na parte mais interior da igreja: é melhor morrer do que pecar. A estátua era uma homenagem ao adolescente italiano Domenico Savio, notoriamente reconhecido por sua devoção e busca por santidade, que foi interrompida por uma tuberculose quando ele tinha apenas 14 anos de idade, em março de 1857. Da mesma maneira, a firme convicção de todo genuíno discípulo de Jesus, ouça-me, é dizer, é melhor morrer do que pecar. Deixe-me colocar isso daqui nestes termos. É melhor morrer do que idolatrar. É melhor morrer do que desonrar os meus pais. É melhor morrer
do que cobiçar. É melhor morrer do que mentir. É melhor morrer do que fofocar. É melhor morrer do que eu me irar. É melhor morrer do que eu me deleitar em pornografia. É melhor morrer do que eu viver ansioso. É melhor morrer do que eu deixar de congregar, do que abandonar a igreja de Cristo. É melhor morrer do que ofender ao meu Senhor. Você é um discípulo de Jesus? Você é um imitador genuíno de Cristo ou um impostor? Você já se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor? Jesus é o seu dono. Jesus é o seu Senhor. É Ele quem manda na sua vida. A sua vida, os seus interesses, as suas vontades, os seus pensamentos, as suas decisões, a maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata os seus pais, o seu interesse por Jesus, o seu interesse por sua palavra, pela sua igreja, provam que você é um verdadeiro imitador de Cristo? Eu conversei recentemente com um irmão que tem me dado muita alegria no crescimento, na caminhada dele. Ele me disse aqui no gabinete, olhando nos meus olhos: pastor, eu nunca tomei nenhuma decisão perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Sempre foi: qual é a minha vontade? O que eu quero? O que é melhor para mim? Ele disse: a minha vida foi um desastre no passado, mas agora, tudo que eu faço, eu desejo colocar diante do Senhor. Eu estou tão temeroso que as menores decisões, não significa que ele está vivendo por medo, mas um temor santo de agradar ao Senhor. Ele disse: Senhor, qual é a tua vontade para isso, para aquilo? Eu devo fazer. Isso é uma perfeita ilustração de um coração cuja disposição é de agradar ao Senhor e morrer para a sua vontade. Se você não pode responder afirmativamente a estas perguntas que eu fiz a você, então eu apresso-me em dizer que o discipulado começa bem aqui, com o abandono de pecados e aceitação desse dom gratuito. A relação com Deus e promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Arrependimento e fé em Cristo Jesus. É aqui que começa o discipulado cristão. Só então você vai poder dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não é mais você quem vai ao trabalho, é Cristo em você, através de você. Já não é mais você quem vai à faculdade, é Cristo através de você. Já não é mais você na sua casa, sentado na mesa com a sua família, é Cristo em você e através de você. Você já parou para pensar nessa perspectiva? As pessoas estão olhando Cristo através de você. A honra de Cristo depende da maneira como você vive a sua vida cristã. Então o discípulo é aquele que tem a vida de Deus, é a vida de Deus na alma do homem, como sugere o título do clássico livro do puritano Henry Scougal. Recomendo que você leia esse livro. Esse livro traz o céu para a alma. Leia esse livro, eu recomendo. E é isso basicamente que significa ser um discípulo. A vida inteira dedicada a seguir Jesus, mortificando o ego. Mas há um outro lado da moeda. A vida cristã, a integridade da vida cristã também é dedicada a fazer discípulos de Jesus. Jesus treinou os seus seguidores para fazer o que ele fez, exercer boa influência espiritual sobre a vida de outras pessoas. E nós vemos que no Novo Testamento, rapidamente, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus saíram por aí, mundo afora, falando dele, convocando outras pessoas para segui-lo, a despeito de até, às vezes, Jesus dizer para elas não fazerem isso. Mas a alegria era tanta que elas saíam por aí abrindo um berreiro, falando de Jesus. Isso trouxe até problemas para eles. Mas um verdadeiro discípulo não consegue ficar calado. Ele tem que convocar outros para seguir a Jesus. E como dito, o encargo de fazer discípulos foi a ordem final e absoluta que o Senhor Jesus deu ao seu povo antes de subir aos céus. Assim, a totalidade do discipulado, a totalidade da vida cristã pode ser resumida nestas duas coisas. Permitam-me: seguir Jesus e convocar outras pessoas para que o sigam. Isto aqui é um discípulo, alguém que segue Jesus e convoca outras pessoas para segui-lo. Eu fui suficientemente claro nisso, meus irmãos? Espero que sim. Agora, o que significa fazer discípulos? Vimos o que é um discípulo, vimos a importância das palavras de Jesus. Agora, o que significa fazer discípulos? Com base na definição sumária e sutil que eu acabei de apresentar anteriormente,
Parece autoevidente o que significa fazer discípulos, não é mesmo? Fazer discípulos, em poucas palavras, é ajudar outras pessoas a se tornarem como Jesus, a imitarem Cristo. E por que nós fazemos isso? Porque o meu pastor pediu e eu não quero decepcioná-lo? Porque o pastor de evangelismo e missões está convocando? Porque eu preciso aliviar a minha consciência cristã culpada? Porque eu desejo aumentar o meu pequeno grupo ou o meu ministério? Porque nós precisamos de dizimistas fiéis para equilibrar as contas da igreja? É por isso que nós fazemos discípulos? Absolutamente não. A motivação por detrás do esforço de fazer discípulos deve ser dupla: amor e obediência. Essa é a dupla motivação do discipulado. Vamos considerar o primeiro motivo aqui, o amor. Se eu perguntasse para alguns crentes que tipo de amor está em questão aqui, rapidamente, não hesito dizer, a maioria, eu suspeito, mesmo alguns crentes de longa data, diriam que é o amor ao próximo, se apressariam a responder dizendo que é o amor ao próximo. Mas essa é uma resposta parcialmente verdadeira, porque há um tipo de amor que precede o amor ao próximo e do qual o amor ao próximo depende, que é o amor a Deus. Quando questionado por um doutor da lei qual era o maior mandamento, Jesus respondeu, você lembra lá em Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então a motivação fundamental do discipulado, de todas as outras coisas que fazemos, desejamos, pensamos, deve ser o amor de Deus. A propósito, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a motivação de todas as coisas, e o discipulado não está à parte disso. E a pureza do nosso amor a Deus é demonstrada pelo nosso amor ao próximo, porque o nosso próximo é feito à imagem de Deus, a quem amamos acima de todas as coisas. Nós amamos a Deus, essas pessoas têm a imagem de Deus e, portanto, nós amamos elas também. O amor a Deus sempre traz a reboque o amor ao próximo. O amor a Deus é incompleto a parte do amor ao próximo e vice-versa. O dever de amar não permite a omissão de nenhum dos dois mandamentos. Só que o amor a Deus, ele inicia o amor ao próximo. Deus nos ama primeiro, então nós amamos Ele de volta, e assim nós podemos, ao mesmo tempo, amar outras pessoas. Essas não são as minhas opiniões. Um homem não deve subir no púlpito para pregar as suas próprias ideias e palavras. Eu não estou filosofando sobre o amor. Eu estou apenas dizendo aquilo que, em outras palavras, diz o apóstolo João na sua primeira carta. Ouça 1 João, capítulo 4, 19 a 21, ou confira se você desejar. 1 João, capítulo 4, 19 a 21. 1 João, capítulo 4, 19 a 21. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Deixa eu usar uma ilustração aqui baseada em algo que eu vivi recentemente. Nós tivemos um sério vazamento de água no banheiro do nosso apartamento, cuja obra já está mais longa do que a do BRT. Isso acabou prejudicando também o vizinho do andar de baixo. Para você ter uma ideia, nós estamos desde agosto nessa arrumação e o banheiro ainda não ficou pronto. Isso acabou prejudicando o vizinho do andar de baixo. Por isso nosso banheiro teve que passar por uma longa reforma completa. Eu estou até devendo o compromisso que eu assumi com alguns de vocês irem em casa jantar, tomar um café. Estou olhando aqui o irmão Lauro, já prometi para ele desde o ano passado, ainda não aconteceu esse café pela falta do nosso banheiro para receber os irmãos. E tudo isso, todo esse problema foi causado por 2 canos danificados. Um estava furado e o outro estava rachado. E para que serve um cano? Ele conduz algo em uma direção pretendida. Somente um cano furado, obstruído ou desconectado da fonte de água não iria mover o fluido ao destino desejado. Concordam comigo? Foi isso que aconteceu lá no nosso banheiro. O discipulado bíblico é parecido com isso. Os
crentes que estão verdadeiramente conectados ao amor de Deus serão usados como um canal para derramar bênçãos espirituais na vida de outras pessoas. E se não o fizerem, é porque certamente há algum grave problema que pode demandar uma reforma espiritual completa, assim como o nosso banheiro precisou de uma reforma completa. Essa é a dinâmica bíblica do amor. Deus nos ama primeiro, então nós o amamos de volta e ao mesmo tempo amamos outras pessoas. Só podemos amar outras pessoas se estivermos conectados no amor de Deus. E tendo em vista o problema do pecado, a maneira mais radical e urgente de amar ao próximo é pregar o evangelho a essa pessoa. Nós podemos amar de muitas maneiras físicas, materiais, temporais, mas a maneira mais radical e urgente de nós amarmos o próximo é pregar o evangelho. Isso é muito mais valioso. E eu digo isso sabendo da dificuldade de alguns assimilarem isso, ou considerarem até falta de amor. É muito mais valioso pregar o evangelho do que entregar uma cesta básica. Porque nós temos que entender a distinção entre sofrimento físico e o eterno. O sofrimento material, ele vai passar, físico é temporal. O sofrimento eterno, ele é eterno, ele não vai acabar. O sofrimento espiritual é para sempre. É claro que eu não posso amar só de palavras, eu preciso amar também em ação. Mas Deus se importa com todo o sofrimento, mas especialmente o sofrimento eterno, porque é esse que vai perdurar. E essa é a maneira mais radical e urgente de nós amarmos as pessoas, pregando o evangelho de Jesus Cristo a pessoas semelhantes a nós, portadoras da imagem e semelhança de Deus, mas escravizadas pelo pecado, necessitadas de libertação. A propósito, no Novo Testamento, o mandamento de amar ao próximo, de Levítico 19:18, ganha uma amplitude mais radical no mandato da grande comissão, lá em Mateus 28. Não existe maneira mais radical e sublime de nós amarmos alguém do que levar essa pessoa a Jesus. Então, o discipulado é motivado em primeiro lugar pelo amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Jesus ensinou em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E um desses mandamentos é a grande comissão. A grande comissão não é uma sugestão, não é um conselho, não é opcional. A grande comissão é um mandamento. E eu não me canso de dizer que esse mandamento, tampouco é apenas para pastores, missionários ou alguns crentes aventureiros que são capazes de viver com poucos recursos e comer comidas esquisitas. Não é apenas para essas pessoas. Não é apenas para aqueles crentes que parecem mochileiros, que gostam de aventurar por aí. Fazer discípulos é mandatório para cada crente e igreja. E o Novo Testamento nos mostra que todos os tipos de cristãos obedeceram a essa ordem. Apóstolos, pastores, diáconos, evangelistas, pessoas de alta posição, gente comum, homens, mulheres, enfim, todos aqueles que verdadeiramente se tornaram discípulos de Jesus. Então, a motivação, reitero, para fazer discípulos é dupla: amor e obediência. Então nós temos aqui a definição do discipulado, o motivo do discipulado, e agora vem o local do discipulado. Onde discipular? Que Jesus nos disse lá em Mateus 28:19? Dentre todas as nações. Essa é a abrangência geográfica do nosso discipulado, da nossa missão. Nós batistas tradicionalmente dividimos a obra de fazer discípulos em 3 níveis: mundial, nacional e estadual. E essa é uma notável demonstração, meus irmãos, da preocupação universal dos batistas de fazer discípulos em todo o mundo e não limitar essa obra a alguma região geográfica, porque a autoridade de Cristo ela não está limitada, conforme indica o texto da grande comissão que nós lemos. Toda autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. É uma autoridade universal no céu e na terra. Há a preocupação das igrejas batistas locais de enviar crentes para fazer discípulos em regiões que ultrapassam as fronteiras locais. Há lugares onde a congregação local não pode estar presente fisicamente para fazer discípulos. Isso é bom, isso é maravilhoso e não pode ser menos do que isso. No entanto, tudo que é bom corre risco
de ser abusado. E acho que alguns crentes batistas acabam abusando da sua preferência e ênfase por um outro nível geográfico, da obra de fazer discípulos, conforme nós batistas a dividimos. Uns gostam mais do esforço batista de fazer discípulos no nível estadual, outros gostam mais do aspecto mundial do discipulado, e há aqueles que preferem o âmbito nacional. E se você quer um exemplo prático disso, nós tínhamos até recentemente nossas missões estaduais, as nossas campanhas, arrecadando valores ínfimos, muito abaixo do alvo em relação a missões mundiais e missões nacionais. Talvez uma preferência por determinados níveis da missão esteja em questão aqui. E na prática, qual é o problema disso? É que aqueles, às vezes, que estão intensamente envolvidos com o discipulado mundial e nacional, acabam se esquecendo que eles próprios devem fazer discípulos onde eles estão, na sua localidade. Geralmente, esse tipo de pessoas está muito envolvido com organizações e eventos que visam corretamente conscientizar as pessoas a respeito da abrangência e necessidade global do discipulado. E não há nada de errado com isso, eu quero ser claro nisso. Isso deve ser feito. O problema é que essas pessoas estão pouco ou nada envolvidas com o discipulado por meio da igreja local. Por outro lado, há aqueles que veem o ministério apenas como local, veem apenas o ministério de discipulado local. E eu valorizo muito essas pessoas, eu aprecio elas demais, os níveis transculturais. Não, Jesus quer que essa responsabilidade seja assumida simultaneamente. E essa ignorância, ou poderíamos dizer, em alguns casos, desobediência deliberada ao aspecto mundial do discipulado, é o que leva alguns crentes a afirmarem categoricamente que tudo que nos cabe fazer é lidar com as nossas próprias demandas locais de discipulado, o desafio local que está diante de nós. E só depois disso é que nós podemos pensar no que vem adiante, em coisa como confins da terra. E é esse tipo de raciocínio tacanho, meus irmãos, que perpetua nas igrejas a indiferença ao envio de missionários para fazer discípulos em regiões onde a igreja está ausente ou bem fraca, sem condições de discipular o seu próprio povo. Você tem, por exemplo, o Japão, o maior povo não alcançado do planeta, com menos de 2% de cristãos. E isso demonstra uma fraqueza da igreja. Quando esse pensamento equivocado orienta a prática, é muito grande a chance de você ouvir ou já ter ouvido, ou em uma reunião administrativa ou em uma assembleia administrativa de uma igreja batista, coisas parecidas com essa. Por que nós deveríamos direcionar os nossos recursos do nosso orçamento para enviar, para apoiar um missionário, se nós podemos executar aquele projeto de construção que está no planejamento? Ou ainda, não concordo que nós custeemos as despesas de um seminarista durante 4 anos de curso teológico e depois temos que enviá-lo para outro lugar quando nós temos tantas necessidades aqui na nossa igreja. Esse é um entendimento rudimentar, meus irmãos, da missão da igreja. Falta de profundidade bíblica. O cristianismo ele é para todos os povos. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Nós devemos fazer discípulos dentre todas as nações. Estamos certos aqui? Se preferirem, a obra é estadual, nacional e mundial, como nós, batistas, a dividimos simultaneamente. Agora, como você fará isso? Você não consegue estar fisicamente presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é contra as leis da física. Além disso, alguns de vocês talvez nunca tenham ido a outras nações. Até eu me casar com Fernanda, por exemplo, o lugar mais longe que eu tinha ido era São Paulo. Depois eu conheci o sul do país, de onde a Fernanda veio. E então, indo até lá, conheci o Uruguai, que fica a 20 minutos da casa dela. Fica aproximadamente isso. E lá eu não fiz nenhum discípulo. Apenas dei uma volta ali na cidade fronteiriça durante umas poucas horas. E mesmo que eu tivesse feito alguns discípulos ali no Uruguai, ainda faltaria na contagem da ONU, Organização das Nações Unidas, 191 países para completar a missão de discipular todas as nações. Mas é claro que a palavra nações na Bíblia não tem o conceito político geográfico moderno. Os missiólogos dizem que a melhor maneira de entender a palavra nações é em termos de grupos de pessoas.
Assim, na contagem dos missiólogos, temos no mundo mais de 7.000 grupos de pessoas inalcançadas, não evangelizadas. Mas ouça-me, essas definições e números são relativas, depende de quem conta. Pode ser 7.000, pode ser 17.000, pode ser 20.000. Então só Deus sabe realmente quanto faltaria para eu sozinho completar a obra de discipular o mundo. Na verdade, é obviamente impossível que um único indivíduo consiga fazer discípulos dentre todas as nações e completar a grande comissão. Então, como é que nós podemos ajudar outras pessoas a assumir, a conhecer Jesus, a serem discípulas de Jesus, a seguirem Ele, incluindo aquelas que vivem em outras nações? Você está pronto para receber a resposta? Então aí vai, por meio das nossas igrejas. A grande comissão foi dada à igreja. Você tem uma responsabilidade individual, sim, mas ela foi dada à igreja. E esse é o mandamento que você, como igreja, deve se esforçar para obedecer. O Novo Testamento mostra que a igreja é o ambiente normal e natural para o discipulado. A igreja provê o contexto para o discipulado global e local. E como isso ocorre? O modelo de discipulado de Jesus envolve duas partes. Primeiro, treinamento pelos pastores. E segundo, responsabilidade da igreja. Deixa eu explicar melhor para você essas duas partes aqui. Primeiro, o treinamento pelos pastores, se preferirem pelos presbíteros. Os pastores são responsáveis por ensinar a você o evangelho. Como o evangelho se aplica a todas as áreas da sua vida, para que você possa crescer pessoalmente e manter a sua pureza individual. Os pastores também ajudam você a identificar falsos ensinos e profissões de fé, falsos ensinos e falsos crentes, para que você ajude a igreja a crescer e manter a pureza. Você cresce e se mantém puro e ajuda a igreja a crescer também e se manter pura. Em outras palavras, os pastores treinam você para você fazer o seu trabalho. É isso que Paulo diz em Efésios 4:11. Ouça, e ele mesmo, referindo-se a Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora atenção aqui. Para quê? Com qual objetivo, nós perguntamos aqui para o apóstolo? E o apóstolo responde, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que os pastores fazem? Os pastores treinam. E eles treinam para quê? Para que a congregação faça o seu serviço. É vital, meus irmãos, para a saúde de uma igreja, que os membros entendam claramente qual é, de fato, a responsabilidade dos seus pastores, para que não sejam colocadas demandas extrabíblicas sobre os pastores. Já ocorreu de membros da igreja me procurarem pedindo para que eu evangelize um amigo, um parente, ou que eu falasse em um evento ou em uma reunião onde descrentes vão estar presentes. Afinal, é isso que o pastor de evangelismo e missões faz, não? Ele é pago para fazer todo o trabalho de evangelização da igreja, e isso inclui evangelizar os amigos, os parentes e conhecidos dos membros da igreja quando solicitado, além de falar em eventos e reuniões onde os descrentes estarão presentes. Correto? Claro que não. É claro que isso está absolutamente errado. Se isso se desenvolve, isso é um sintoma de grave enfermidade no corpo de Cristo que precisa receber o devido tratamento da palavra de Deus. O trabalho dos pastores envolve treinar os membros para que eles façam o trabalho pelo qual eles são responsáveis. Todos devem estar aptos para evangelizar. Tem alguém para evangelizar? Vamos chamar o pastor que é especialista, né, segundo alguns pensam, na evangelização. Mas essa responsabilidade é de todos. Todos devem estar aptos para compartilhar a mensagem do evangelho. Não fazê-lo é uma anomalia. É estranho alguém que não está apto para compartilhar, um crente que não está apto para compartilhar o evangelho. Então, isso envolve a responsabilidade dos pastores. Treinar os membros para que eles façam os seus serviços. Isso não significa que o pastor não tenha a obrigação individual, meus irmãos, de evangelizar e de fazer discípulos. É claro que ele tem, porque ele também é um cristão que está sob esse encargo, está sob todos os mandamentos da palavra de Deus. E a principal maneira de ele fazer discípulos é através do púlpito. Embora isso não exclua discipulados individuais, mas o seu foco primário é o ministério da pregação e ensino, abre aspas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. São os membros que vão edificar a igreja.
São vocês mutuamente que edificarão uns aos outros e eu com vocês. Quando digo que o trabalho dos pastores é equipar os membros para a obra de fazer discípulos, também não significa que o pastor não deve atender a um convite para visitar uma família e eventualmente evangelizar um descrente entre eles. Não é isso que eu estou dizendo, eu não quero que você saia daqui com essa impressão. Isso é legítimo e às vezes será até necessária a presença do pastor em apoio à família naquele processo de ganhar um parente para Jesus. Afinal, a Bíblia diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Mas saiba, a responsabilidade de discipular a família dos membros da família, isso é pessoal, irrevogável e transferível. Eu sou responsável por evangelizar a minha, você é responsável por evangelizar a sua. Então, o serviço, a missão de fazer discípulos é da congregação como um todo e não do pastor isoladamente, certo? Estamos ok aqui? Agora, qual é o trabalho da congregação para o qual os pastores a treinam? Aqui está a segunda parte do modelo de discipulado de Jesus, a responsabilidade da congregação. Jesus, em seu modelo de discipulado, exige que você, um membro comum da igreja, assuma a responsabilidade por outros membros da igreja. E o que envolve essa responsabilidade? Primeiro, você deve conhecer o Evangelho, você deve estudar o Evangelho, você deve ser um mestre do Evangelho para que você possa fazer discípulos, porque é com a Escritura que você vai discipular as pessoas. E também você deve proteger a integridade do Evangelho. E sabe o que isso envolve? Envolve avaliar o ensino dos mestres da igreja. Paulo disse, olha a sua responsabilidade que vocês têm em mãos, que nós como igreja temos, e você de avaliar o que eu estou ensinando, e o que os pastores ensinam. Paulo disse que a igreja era responsável por avaliar até mesmo o ensino de um apóstolo se ele estivesse pregando um falso evangelho. Então a igreja era responsável por isso. Paulo coloca a responsabilidade nos Gálatas sobre a pregação. Eu me admiro que vocês estejam passando para outro evangelho tão rapidamente. Paulo coloca a responsabilidade na igreja. Então isso é uma responsabilidade dos membros. Proteger o evangelho. Mesmo sendo um apóstolo ensinando um falso evangelho, hipoteticamente é o que Paulo diz ali. Então envolve proteger o evangelho, isso envolve você participar nas reuniões de membresia, se preferirem nas assembleias administrativas, cujos assuntos devem preservar a integridade do Evangelho. Você é um guardião do Evangelho. Mas ainda uma outra parte do trabalho que você tem que fazer. Você tem que promover opções. Nós evangelizamos os descrentes para que de discipular consistisse em sair por aí mundo afora com folheto de discipular, consistisse em sair por aí mundo afora com folhetos evangelísticos na mão, individualmente, autonomamente, entregando às pessoas, separados uns dos outros. A igreja é responsável pela pregação do evangelho e ensino da palavra de Deus. É a igreja quem é a coluna e baluarte da verdade. A igreja também é responsável por confirmar quem é discípulo e quem não é. E ela faz isso através das ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. E a igreja é responsável ainda por remover da comunhão aqueles cuja vida impenitente contradiz a afirmação de que são discípulos de Jesus. Então, o que uma igreja local precisa fazer com discípulos lá no do Japão, que fica a quase 16 mil quilômetros de distância do Brasil? Para qual objetivo todos os esforços serão direcionados? Para qual objetivo serão canalizadas as pessoas, o dinheiro, as orações, abrir uma ONG, iniciar uma escola, montar uma cafeteria? Não. O objetivo é plantar uma igreja. Não faço objeção, meus irmãos, a uma ONG, uma escola, uma cafeteria, um acampamento de jovens ou outro negócio qualquer que seja utilizado para estabelecer relacionamentos discipuladores. Contanto que essas coisas não substituam a igreja local como um ambiente natural em que o discipulado se desenvolve. Esses nobres empreendimentos comerciais e sociais servem apenas como meios, especialmente em contextos em que missionários não são bem-vindos, mas os meios não devem ser o fim. O objetivo final é estabelecer uma congregação de discípulos de Cristo que se reúnem para adorar a Deus, sob a liderança de presbíteros, de pastores piedosos, servindo uns aos outros com seus dons perante o mundo, dando testemunho diante do mundo. Isso é uma igreja. Assim, o discipulado não vai se desenvolver corretamente
enquanto não estiver inserido nessa estrutura fundamental que Jesus projetou para que o discipulado ocorra. Treinamento pelos pastores e responsabilidade da congregação. Enquanto, como ocorre em algumas igrejas, e graças a Deus isso não tem ocorrido aqui deste modo, enquanto pastores estiverem fazendo tudo, algumas poucas pessoas estiverem fazendo tudo, e outros assistindo alguns poucos trabalharem, a obra do discipulado não vai avançar. É nessa estrutura, treinamento pelos pastores e responsabilidade da congregação, que os crentes aprendem a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Daí a importância e necessidade das igrejas locais enviarem missionários íntegros, fiéis à palavra de Deus e comprometidos em plantar uma igreja ali. Não estão de passeio, não são turistas, não estão querendo atender apenas demandas sociais. Eles querem plantar uma igreja. Os missionários serão aqueles que treinarão os discípulos para que os discípulos, por sua vez, possam discipular outros e reuni-los em igrejas locais. E assim, sucessivamente até a volta do Senhor Jesus. Essa é a maneira da igreja assumir a sua responsabilidade de discipular as nações. E como você assume a sua responsabilidade no discipulado das nações enquanto membro de uma congregação? Primeiro você precisa entender onde você está. Você precisa entender, fazer um diagnóstico da sua própria realidade. Há níveis de envolvimento com o discipulado das nações. Primeiro, há aqueles que têm desconhecimento completo do seu trabalho em relação às nações dentro do programa de discipulado de Jesus. Ele sabe, claro, que essa responsabilidade é dos missionários, mas ingenuamente ele acredita que essa responsabilidade não envolve todos os crentes. Ele nunca foi ensinado sobre isso pelos seus pastores. No segundo nível estão aqueles crentes que possuem conhecimento parcial, mas não assumem a responsabilidade do seu trabalho. Eles foram ensinados pelos seus pastores, mesmo de modo superficial, que há a necessidade do discipulado global e sobre o que a igreja está fazendo para suprir essa necessidade. Mas eles não se envolvem, são indiferentes, apáticos, querem apenas receber, mas não querem se doar. Não vivem à luz do conhecimento que têm, mesmo que seja um conhecimento superficial. No terceiro nível, nós temos os crentes de conhecimento parcial e com envolvimento superficial. Esses crentes são um pouco melhores do que os anteriores aqui, mas ainda não é o ideal, porque eles não têm profundidade naquilo que eles fazem. É aquele tipo de crente que até oferta numa campanha de missões, e isso é importante, mas nem sequer sabe o nome de nenhum missionário, ou nem sabe como opera a área de missões da sua igreja. Seu envolvimento é mais raso do que um poço de lama. No quarto nível estão as pessoas que têm conhecimento sem engajamento. Elas foram treinadas para fazer discípulos, conhecem muito bem a sua responsabilidade missionária. Alguns crescem ouvindo nas organizações missionárias, como embaixadores do rei, mensageiras do rei, sobre a nossa missão de discipular, e essas organizações fazem isso muito bem, expõem as pessoas a biografias de homens e mulheres exemplares no que respeita a ajudar outros a seguir a Jesus. Outros foram até além no nível de conhecimento, tendo estudado em seminários e realizado cursos missiológicos. Contudo, é surpreendente, meus irmãos, que essas pessoas não assumam nenhuma responsabilidade de se envolver no contexto da igreja local com o discipulado das nações. Foram sufocados e enganados por prioridades mundanas e secundárias da vida cristã. O quinto nível, e o nível ideal, é o nível dos crentes que têm conhecimento com engajamento, com obediência. Eles sabem da sua responsabilidade e assumem a sua responsabilidade sem reservas. E de que maneira esses irmãos assumem o seu trabalho? Primeiro, eles mobilizam e conscientizam outros irmãos através do ensino e através do seu exemplo. Eles contagiam outras pessoas, porque eles entendem que essa é uma missão de toda a congregação, para que todos os povos glorifiquem a Deus. Segundo, eles intercedem pelos missionários, eles estão orando pelos missionários, eles organizam o seu tempo, a sua agenda de oração, para orar para os missionários, em particular e comunitariamente com a igreja local. Terceiro, eles organizam o seu orçamento para ofertar para que os missionários tenham um sustento digno e que se dediquem exclusivamente a fazer a obra discipular. Quarto, esses membros que estão no quinto nível, conhecimento com engajamento, eles assumem a sua responsabilidade no discipulado global, envolvendo-se intencionalmente com aqueles que estão no campo, cuidando deles, aqueles que foram enviados a outras localidades. Eles participam do cuidado missionário. E isso se dá por meio de telefonemas,
mensagens de encorajamento, visitas ao campo, viagens missionárias de curto prazo, suprimento de necessidades pontuais e etc. Hospitalidade e assim por diante. E em quinto lugar, alguns membros assumem a responsabilidade do trabalho ao irem eles mesmos às nações, tornando-se missionários, tornando-se enviados pela igreja. Onde você está, meu irmão? Eu não sei onde cada um de vocês está, mas eu sei onde cada um de nós deveríamos estar. No quinto nível, no nível de conhecimento com responsabilidade total. Você já se interessou pelo que a sua igreja está fazendo para discipular as nações? Você está envolvido nisso? Então, recapitulando, você tem a responsabilidade de convocar as nações para seguir Jesus. Mas você também tem, ao mesmo tempo, uma responsabilidade individual de ajudar outros irmãos a se tornarem como Jesus. Essa é a responsabilidade da igreja no discipulado, a outra face da responsabilidade da igreja. Você já prestou atenção em quem é o alvo do seu trabalho de fazer discípulos? Outros irmãos. Deixa eu colocar apenas no instante aqui no seu lugar. Se você me dissesse que meu trabalho é discipular outros irmãos, isso vai soar tão abrangente quanto discipular as nações, concorda? Há irmãos em toda parte do mundo. Mas será que tem alguns irmãos pelos quais eu sou especialmente responsável? Será que há alguns irmãos, embora todos os crentes estejam unidos em Cristo, e assim formem uma grande família que ama uns aos outros, você e eu temos responsabilidade com alguns irmãos específicos, mais do que para com alguns que estão ao redor do mundo. E quem são os irmãos pelos quais eu sou mais responsável? Os irmãos da igreja local. É a eles especialmente que eu tenho que ajudar a se tornarem como Jesus. Isso não significa que você não pode desenvolver relacionamentos discipuladores fora da igreja local. Claro que pode, mas o ambiente projetado para o discipulado acontecer é a igreja local, sob a autoridade da congregação liderada por... Dou ênfase, irmãos, porque isso tem esquecido. Às vezes a organização X marca um evento e está lá o irmão fulano de tal prontamente, imediatamente, sem reserva, se apresentando para servir. O pastor da igreja chama para discipular as crianças, trabalhar no ministério infantil ou assumir uma tarefa evangelística no departamento de missões. O irmão fulano de tal não está lá, não aparece. Que conceito baixo a respeito da igreja local. Se esse é seu caso, você pode mudar isso hoje. Como é que você pode fazer isso? E eu concluo com essas considerações práticas, que são ao mesmo tempo meu desafio para você iniciar imediatamente. A partir daqui, você saindo do culto, você já pode começar a orar por isso. Primeiro, tome iniciativa. Não espere que as pessoas venham até você. O discipulado é uma via de mão dupla, sim, mas tome iniciativa. Ore por alguém, Senhor, me mostre alguém que eu possa eu mesmo chamar e investir na vida dessa pessoa. Segundo, ensine a Bíblia. Não há como você discipular alguém sobre a Bíblia, não é você ter um tempo junto, agradável com essa pessoa apenas. Você precisa ensinar a Bíblia. Discípulo se faz com Bíblia. E você precisa ter um tempo com essa pessoa de qualidade, orientado pela Escritura, ensinando a Escritura. Você nesta posição de ensinar a Bíblia. Terceiro, corrija. Discipulado, uma outra palavra que poderia substituir discipulado é disciplina. Você precisa dizer para a pessoa o que ela precisa crescer e melhorar. Se você não fizer isso, muitos discipulados não se desenvolvem porque ocorre uma amizade tão intensa que me impede de eu falar a verdade para a pessoa. Isso não é discipulado. Você precisa dizer quais áreas a pessoa precisa crescer, orientado pela palavra de Deus. Quarto, sirva de modelo. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é esse o ditado? Sabe o ditado? Então nós precisamos servir de modelo para essas pessoas. Mostrar como o evangelho está incorporado na minha vida e mostrar isso à pessoa. Quinto, ame reciprocamente. Devolva amor a essa pessoa. Isso vai envolver humildade, paciência. Às vezes essa pessoa não vai corresponder como você gostaria, mas ela vai estar ali querendo aprender de você. Ame ela de volta. E conduza ao céu. Se certifique de que essa pessoa foi conduzida a uma vida de santidade, que ela se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que eu faço para escolher alguém agora? Mais algumas dicas. Primeiro, seja um membro da sua família. Comece pela sua família. Comece discipulando a sua casa. Decida a partir de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Saia daqui com essa firme convicção no coração. Olhe para o seu lar. Segundo, condição espiritual. Certifique-se de que essa pessoa é um crente. Eu quero te encorajar a começar fazendo isso na igreja. Certifique-se de que a pessoa é crente ou ela é um descrente. Para que você não se encontre evangelizando quem precisa de discipulado e não se encontre discipulando quem precisa de evangelização. Faça esse diagnóstico em oração. Segundo, gênero. Mulheres discipulam mulheres, homens discipulam homens. A norma do Novo Testamento é: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas e os homens mais velhos ensinem os mais novos, seja em idade, seja em maturidade espiritual. Escolha alguém diferente de você. Outra dica: não busque apenas os iguais. Não busque amar pessoas apenas que são iguais a você ou que se assemelham a você. Senão você vai estar amando a si mesmo no final das contas. Procure alguém diferente de você. Jesus escolheu pessoas improváveis. Pessoas completamente diferentes deles, inclusive um o traiu. Escolha alguém, por fim, disposto a aprender. Caminhando já para encerrar. Essa pessoa precisa enxergar em você alguém que possa ensiná-la. Se não houver essa relação, você vai perder tempo. Escolha também uma pessoa que tenha fidelidade para ensinar o próximo. Paulo disse: o que aprendeste e ouviste de mim, transmita a homens fiéis para que eles sejam capazes de ensinar os outros. Se essa pessoa não é fiel, você vai estar jogando pérola aos porcos. Não gaste tempo. Escolha alguém que você se certifique de que vai transmitir essa mensagem a outro e fazer outros discípulos. E finalmente, a proximidade de agenda. Desculpa. Às vezes você quer discipular alguém, mas vocês nunca conseguem se encontrar. E assim não vai ser possível. Em conclusão, a solução para o discipulado não está em um programa ou no método multiplicador. A solução para o discipulado não está num programa ou no método multiplicador. Um processo estabelecido por Jesus. Ele nos forneceu o programa de discipulado. E esse programa envolve você e seus pastores. Você e seus pastores têm um trabalho a fazer. Envolve toda a igreja. Seus pastores treinam você e você é responsável por fazer discípulos no contexto da igreja local. Amém, meus irmãos? Vamos juntos? Amém. Fiquemos todos em pé.
Amém. Uma palavra muito apropriada ao tema que nós estamos desenvolvendo neste ano, missões. Que a nossa igreja seja uma igreja que faça jus à sua fundação. Nós fomos fundados por um missionário que deixou a sua pátria e veio trazer o evangelho para nós. Que esse mesmo espírito tenhamos nós, de muitas formas e maneiras. Existem muitas maneiras de você fazer a obra do Senhor. E nós vimos aqui um ensaio que cobre vários aspectos. Eu queria compartilhar para a glória de Deus, não para nós não temos nenhuma, a glória sempre é do Senhor. Mas uma maneira que eu e a minha esposa tentamos obedecer o comando do Senhor Jesus, já que nós só podemos estar em um local, com relação a missões estaduais, nacionais e mundiais, é nós sustentarmos parcialmente missionários nessas camadas. Então, nós ajudamos missionários aqui, seria estadual. Ajudamos alguns missionários a nível nacional e alguns missionários a nível mundial. Todos pessoas que nós conhecemos e sabemos que são verdadeiros crentes, verdadeiros servos do Senhor. Isso é uma maneira, já que você não pode ir, eu não posso ir, mas você pode ajudar segurando a corda. Amém? Que o Senhor te dê uma semana muito abençoada. Lembra, sexta-feira é a abertura dos nossos trabalhos. O aniversário da igreja começa sexta-feira. Vamos estar todos juntos aqui para abertura às 19 horas. Aí segue-se o trabalho no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Uma semana super abençoada para você. Que o anjo do Senhor te acompanhe na tua entrada e na tua saída. Que o anjo do Senhor te proteja de acidentes, do homem mau, de assaltos, de bandidos nesta cidade. Que o Senhor te mantenha com saúde, força e vigor. E acima de tudo, que o Senhor te guarde do pecado. Que o Senhor te defenda do pecado. Que o Senhor te guarde de ti mesmo. Que o Senhor te defenda do diabo e das atrações deste mundo. E agora que o amor, o grande amor, o magnífico amor de Deus Pai, a graça salvadora de Deus Filho, a força, o encorajamento e a unção de Deus, o Espírito Santo, que a divina Trindade, Pai, Filho e Espírito, te acompanhe nesta semana, até nos encontrarmos outra vez, quando o povo de Deus a uma voz diz, estamos despedidos. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.